O Godzilla ele é o grande titã alfa do Monstruverso, mas você sabia que ele não é o único, né? Tem até titã fêmea que é alfa. Vamos ver isso agora. Inestrantes, Peter aqui. Galera, em Animais de Bando, sempre tem aquela figura do líder, né? Aquele que mantém um time unido, aquele que faz as regras. E no filme do Godzilla, Rei dos Monstros, a gente descobre que existe uma forma específica dos alfas se imporem aos betas, né? Que é através do rugido. A gente percebeu isso lá. Todos os alfas possuem o mesmo tipo de frequência sonora no rosnado, no rugido, né? Que a Monarch chamou de frequência alfa. Então, basicamente, existem duas formas de identificar se um titã é ou não é alfa. Que é através do comportamento ou da frequência do rugido, do rugido dele. Não sei porque eu fiz isso, mas é isso, né? E é com isso que a gente vai definir todos os titãs alfas do Monstruverso. Começando com Skullcrawler Alpha. O Skullcrawler Alpha é o maior Skullcrawler da Ilha da Caveira que o Kong matou no primeiro filme dele. Ele foi basicamente responsável pela morte dos pais do Kong. E só o fato dele conseguir impor a vontade dele sobre os outros Skullcrawlers já classifica ele como um alfa, né? Só o fato dele estar comandando os outros. Depois que o Kong matou ele, todos os outros Skullcrawlers voltaram pro subsolo da ilha e pararam de perturbar a vida do Kong. É porque o Kong acabou virando o novo grande alfa da ilha. Eles iam fazer o que contra o Kong? Camazotz! O Camazotz é um morcego gigante que vive numa caverna no interior da Ilha da Caveira, que até agora só apareceu nas HQs canônicas do Monstruverso. Através da frequência alfa do rugido, né? Ele consegue controlar um exército imenso de morcegos. Mas não são morcegos titãs, são morcegos normais mesmo, né? Que acabaram seguindo ele como se fosse um enxame de abelhas. Nas HQs ele lutou contra o Kong depois que a Monarch escapou acidentalmente a caverna onde ele vive. Kong! Óbvio que a gente não ia deixar de falar dele, né? Só que o Kong é um dos poucos alfas do Monstruverso que a gente pode dizer que não nasceu alfa, mas sim se tornou alfa. Isso é raríssimo, né? Na Ilha da Caveira, o Kong era basicamente o último da espécie dele. Então, ou ele virava alfa, ou ele acabaria morrendo para os Skullcrawlers. Então não, o Kong não nasceu como alfa. Ele cresceu e ascendeu a posição de alfa. E como que eu sei disso? Por causa do próximo titã que eu vou falar agora. Scar King! Esse sim nasceu alfa. E tudo indica que todos os gorilas gigantes que são genuinamente alfas são vermelhos. É uma característica física. E não se espantem de pensar que isso é invenção da Legendary, não, né? Porque na vida real isso existe sim em bandos de gorilas. Existe uma linhagem de gorila que tem uma mancha prateada nas costas que os cientistas chamam de silverbacks. Eles sempre são os maiores do bando e colocam moral no grupo inteiro. Aqui no Monstruverso, os gorilas alfas são vermelhos, como é o caso do Scar King. Mothra, a única fêmea alfa do Monstruverso. E no filme Godzilla Rei dos Monstros, chega até a cogitar a hipótese dela e do Godzilla serem um casal. Eu acho que dá até pra fazer um vídeo sobre isso, né? Por mais bizarro que seja a ideia de um casal formado por um dinossauro e uma mariposa. Não dá, né? Mas sim, a Mothra é um titã alfa oficialmente. Mas existem poucas provas de que ela é um alfa. Primeiro porque ela nunca tentou se impor diante dos titãs betas. E segundo porque quando ela era uma larvinha, ela foi controlada pelo Orca, né? Que é aquele aparelho que reproduz as frequências sonoras dos titãs. Mas quando adulta, ela não submeteu às vontades de um outro titã alfa, o que significa que sim, ela também é um alfa. King Ghidorah! Eu acho que não tem alfa mais alfa do que esse aqui, né? Esse com certeza vocês já sabiam. Ele é literalmente o cara que entra na casa dos outros, come a comida, deita na cama, faz xixi nas paredes, porra, depois vai embora. Esse aqui faz o que ele quiser. Esse é um completo de um paternista, né? O King Ghidorah é talvez o titã que preservou a maior parte das características de um alfa. E logo no primeiro encontro dele com Godzilla, a gente vê os dois se encarando e rugindo um pro outro para tentar impor a vontade de um sobre o outro, né? Mas como nenhum dos dois cedeu, a luta foi inevitável, alfa contra alfa, bom demais, né? Aí depois que o Godzilla foi atingido pelo Oxygen Destroyer, o King Ghidorah foi pro alto de uma montanha e com o rugido dele, ele ordenou que todos os titãs que estavam em hibernação acordassem e começassem a destruir toda a civilização humana. O que mostra que ele claramente tem uma rusga com os humanos, né? Mas provavelmente a treta dele vem de fora, porque o Ghidorah é um titã alienígena, ele não nasceu na Terra. Muto Prime! Muto Prime é basicamente o pai dos mutos do primeiro filme. Ele, na verdade, é o predador natural da espécie do Godzilla. E ele mata os Godzillasauros, né? Pra colocar as larvas dele dentro do corpo dos Godzillasauros. Até hoje ele só apareceu nas HQs. Mas existe uma expectativa de que ele possa aparecer na série Godzilla Legacy of Monsters. Porque a HQ e a série se passam no mesmo período, né? Então é muito provável que ele vai aparecer, né? Passa lá no mesmo período depois da luta do Godzilla e dos mutos em São Francisco. Godzilla!
E a gente fecha agora com o grande rei dos monstros. E ele não é só o grande responsável por manter o equilíbrio do planeta, como ele também é o responsável pela Monarca ter todo esse estudo que diferencia os titãs alfas dos outros titãs. Porque desde o aparecimento do Godzilla, a Monarca estudou ele por 5 anos. E aí, através das ondas sonoras dele, é que conseguiram construir o aparelho que emite as frequências sonoras dos alfas para colocar os betas em submissão. Mas mesmo que a gente já tenha falado de todos os outros titãs alfa, eu acho que é justo a gente criar um tópico extra para falar de um que não é exatamente um titã, mas precisa ser citado. Mechagodzilla. O Mechagodzilla, evidentemente, não é um titã, eu sei disso. Mas eu acho que é justo colocar ele aqui, nem que seja uma menção honrosa, porque ele tem todas as características de um titã alfa. Para começar, ele tem aparelho dentro dele que emite a mesma frequência alfa dos titãs, né? Que a Apex Cybernetics estava usando para provocar os ataques do Godzilla e jogar a popularidade dele contra os governos. E segundo, porque foi confirmado dentro do filme que se o piloto do Mechagodzilla tiver algum problema, um tipo de inteligência artificial que copia o comportamento do Godzilla iria assumir o comando. E foi isso que fez o Mechagodzilla surtar. Se a inteligência artificial faz ele agir como um alfa, ele vai agir como um alfa. E é por isso que a briga entre o Godzilla e o Mechagodzilla foi inevitável. Agora comenta aqui embaixo, só entre nós, ok? Qual crossover você gostaria de ver no Monstroverso? Monstroverso com qual outro universo? Quero muito ver essas respostas aqui, valendo, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, galera, nessa jornada. Você junto com a gente no Monstroverso é bom demais. Mas tem que estar inscrito com o sininho. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Uhul!